Pois bem, então... Homero, né? Vocês conhecem a história da Ilíada? Da Ilíada. Já assistiram o filme lá com o Brad Pitt, da Guerra de Troia? A Ilíada, justamente, é o livro, né, que narra a Guerra de Troia, né? Os ílios é o povo troiano, né? Ílios troianos é o mesmo nome. Assim como aqueus e gregos também são o mesmo nome. Alguém sabe por que começou a Guerra de Troia? Na história, né? Na história aí da narrativa. Raptaram Helena. Um dos aspectos justamente importantes na narrativa homérica, para, digamos assim, o desenvolvimento da filosofia, é como o Homero ele sempre tenta rastrear as causas dos acontecimentos. Então, ao invés dele simplesmente narrar os acontecimentos, ele tenta buscar, explicar por que esses acontecimentos aconteceram até o seu grau último. Então ele tenta dar a explicação psicológica das pessoas, né, porque eles fizeram isso, até o campo mais abstrato possível. Se a gente entende os deuses gregos como facetas da humanidade, ele tenta explicar então os acontecimentos, as motivações dessas personagens até o nível divino. Então o que acontece? Ia acontecer um casamento entre uma deusa e um mortal. Uma deusa Tétis e um rei, que viriam a ser os pais de Aquiles, o maior guerreiro de toda a história do mundo grego. Então o que acontece? Felizes com esse casamento, decidiu-se fazer uma festa no Monte Olimpo. E aí Zeus, que é o deus não só do trovão e do raiozinho, mas também o deus da justiça, ele representa a justiça, é o julgamento justo, ele decidiu convidar todos os deuses do panteão, exceto por uma deusa. Adivinha de que é essa deusa? Deusa da discórdia, deusa da treta, né? Ares. Infeliz com esse descaso, Ares, tudo bem. Então é o seguinte, ela pegou uma maçã de ouro, escreveu na maçã de ouro, para a mais bela, e jogou dentro da festa do casamento. Aí aconteceu que algumas deusas começaram a disputar e brigar para saber qual das três era a mais bela. Quem eram as três? Afrodite, Hera e Atena, né? Afrodite, Hera e Atena ficaram disputando a maçã para saber quem seria a mais bela e não conseguiam chegar a um consenso. Então, as três chegaram para Zeus e disse: Zeus, resolve esse imbróglio aí, por favor. Aí Zeus disse: tá doido? Eu não vou meter nesse negócio não. Eu vou meter nesse negócio não. Pensa bem, Hera é a esposa de Zeus. Atena é a filha. E Afrodite, assim, Afrodite, né? Então, assim, eu não quero me meter não, muito obrigado, não vou sair dessa treta, né? Mas tem um mortal, que é um cara muito arretado, um cara muito bom. É o tal do Paris. O outro nome do Paris é Alexandre, que significa líder dos homens, comandante dos homens, né? Então, esse Paris, eu soube que uma vez o Paris, ele gostava muito de fazer briga de touro, né? Tipo, hoje a pessoa faz briga de galo, né? Ele gosta de fazer briga de touro logo, né? Porque o cara... Então ele disse que tem um touro tão bom que ele disse que qualquer touro que ganhar do meu touro na briga, eu dou um punhado de dinheiro, de ouro, sei lá. E aí Ares disse, gostei, né? Então Ares foi lá, se disfarçou de um touro e ganhou do touro de Paris. E Paris foi lá e pagou o que deviam. Então um cara justo, um cara bom, né? Segue a palavra dele. Vai lá aperrear ele, né? Então foram lá, Hera, Atenas e Afrodite, junto com Hermes, que era o mensageiro de Zeus, atrás de Paris, para que Paris fizesse esse juízo. E aí Paris, né? Chegaram os três, né? E aí Paris, quem é que tu acha mais bonita? Eu, né? Ele, rapaz, tá muito difícil decidir. Tá muito difícil, vocês três são muito bonitas. Assim, acho que eu vou ter que... Assim, por que vocês não tiram a roupa para eu ver melhor? Né? Elas foram e tiraram a roupa para que ele pudesse ver. Tem algumas versões que dizem que elas próprias tiraram a roupa tentando né? Tentando ganhar a disputa. Esse rapaz ainda tá muito difícil. Realmente, as três são muito bonitas. E aí chegou Hera e disse, Paris, se tu me escolheres, te faço o rei de toda a Ásia. Serás muito rico e terá poder político. Mandarás sobre todos os homens. Chegou Atenas e disse, Paris, se tu me escolheres, te faço o mais sábio dos homens e vencerás todas as tuas batalhas. Aí chegou Afrodite e disse, Paris, me escolhe que eu te dou a novinha que tu quiser. Imagina qual foi a escolha de Paris. Escolheu a mulher mais bonita.
que seria justamente Helena. Acontece que havia uma treta, a Helena já estava casada. E não era casada com qualquer um, era casada com Menelau, que era o rei de Esparta. Apenas, olha com que ele foi mexer. E é interessante fazer um parênteses, né, a respeito do casamento de Menelau com Helena, porque foi o seguinte: quando a Helena chegou na idade, todos os homens queriam se casar com ela, né, e aí todos os reis gregos, todos os reis dos aqueus, começaram a brigar entre si para ver quem conseguiria se casar com ela. Até que eles formaram um pacto e disseram o seguinte: seja lá quem for escolhido para se casar com a Helena, ninguém vai se meter, ninguém vai querer, né, ninguém vai querer buscar vingança, se vingar, etc, fazer coisa. Todo mundo vai se unir para defender esse casamento, tudo bem? Tudo bem. E aí, Menelau, ele fez uma promessa, ele chegou a Afrodite, faz com que a Helena se case comigo, que eu faça um sacrifício, um hecatombe, né, um sacrifício a 400 touros. Eu faço tudo de fumacinha para você ficar cheirando, porque os deuses adoram cheirar umas fumacinhas assim de vez em quando, né? Só que acontece, depois que Afrodite fez com que Helena se casasse com Menelau, Menelau não fez o sacrifício. E aí, justamente, quando Helena viu Paris e Paris viu Helena, Afrodite fez com que os dois se apaixonassem. Ou seja, mais ou menos a ideia de que o homem que promete fundos e, né, o mundo inteiro para a mulher e depois não cumpre essas promessas e termina perdendo os favores da deusa Afrodite, e a mulher termina voltando-se para outro homem. Então ela terminou voltando-se para outro homem, e aí Helena foi raptada, aquele rápido assim, me leva, né? E aí foram juntos. Menelau, como tinha feito essa promessa que todos os reis do mundo dos aqueus iriam defender o casamento, foram em busca dela. Então o que acontece? O julgamento de Paris. Então as, né, iconografias ao longo da arte, né, são uma das cenas mais pintadas, mais tratadas pelos artistas. Né? Você vê aqui no vaso justamente a Afrodite, né, toda voluptuosa, recebendo a sua maçã. A Hera mais recatada, Atenas com suas armas. Né, novamente aqui, né, Atenas com as armas. Aqui já tem, nessa figura já tem o Hermes, né, que é o mensageiro de Zeus para fazer encaminhar a Paris. Isso aqui também é um mosaico romano. Você tem as três deusas aqui, né, cada qual com seus símbolos representativos. Tem um touro de Paris aqui, Hermes. Isso aqui é um alto relevo do século II. Novamente aqui Atenas. Paris aqui sendo fustigado por Eros. Também no medieval, acho que é do século XIII, mais ou menos, a maçã aqui já tem, parece um ovo de Páscoa dourado, né, assim, de ouro, alguma coisa assim. Você vê os animais. Essa aqui também, né, você tem justamente, geralmente é bastante pintado assim, né, Afrodite como mais desinibida, Hera como mais recatada e Atenas no meio termo, né. Você vê, tem as armas de Atenas estão aqui no lado. Você tem justamente Paris pensando, né, tentando decidir qual delas e Hermes segurando a maçã para apresentar, né? E aqui você tem uma iconografia mais atual desse acontecimento, né? das deusas representando a guerra, né? Assim, a luxúria, e Hera também era considerada a deusa do lar, né? E você tem aqui já a Helena, tipo, de saco cheio, esperando a decisão acontecer. Você vê que também fizeram imitação do mesmo posicionamento do Paris e do Hermes, né? Então o que acontece? A gente conta geralmente essa história, né, e pensa, bicho tolo, né, quem diabos iria, sei lá, escolher um lance romântico aí, quando teria a opção de se tornar a pessoa, sei lá, o rei, ter riqueza e etc. Mas se a gente parar para pensar justamente no símbolo representativo, né, o que acontece? Pensando, cada deus representando um ideal. Então o que é que está em jogo aí? Paris tem que escolher qual é o ideal que ele vai elencar para a sua vida. Qual é o ideal que ele vai considerar o mais belo? Qual desses ideais vai ser o guia que ele vai considerar o mais belo e que ele vai guiar a sua vida a respeito? Perceba que justamente ela oferece o quê? Sucesso social. Ou seja, riquezas e respeito da sociedade. Total sucesso social na sua vida. O que é que Atenas oferece? Aperfeiçoamento pessoal. Ou seja, né, ela oferece o quê? Aquilo que seria o ideal do homem grego naquela época, que é ser sábio e ser um guerreiro forte.
né? Então o homem ideal para o mundo grego era um homem que tinha sabedoria e tinha habilidade de vencer as suas batalhas. E aí Afrodite ofereceu como ideal justamente uma vida voltada aos seus sentimentos, às suas paixões, que obviamente trouxeram um grande prazer imediato para ele, porém que ao final da sua vida trouxe total ruína, não só para ele, mas para todos aqueles em torno, para toda aquela sua cidade, para toda aquela sua comunidade. Então, de certo modo, a escolha de pares é a escolha que nós vivenciamos, né, ao longo de nossas vidas, durante toda essa existência da humanidade. Se a gente vai escolher uma vivência voltada para as paixões, voltada para a vida social ou voltada para si. Como você escolheu de pessoas que exercitassem? Por exemplo, ele escolheu então as outras propostas que fossem realizadas na vida dele. É porque, perceba, ele está escolhendo como a mais bela. Ou seja, qual vai ser o ideal norteador. Então assim, tudo bem, eu vou me aperfeiçoar, eu vou fazer, né, viver socialmente, eu vou me aperfeiçoar enquanto pessoa, mas em função disso. Qual o ideal último? Qual o ideal último que vai ser o norteador da minha existência? E aí, justamente, obviamente, o Paris escolheu uma escolha que a gente faz em muitas situações de nossas vidas, né? E aí, é interessante a simbologia da maçã, porque parece que é uma dinâmica do flerte, né, na Grécia Antiga. Se a mulher jogava maçã, a mulher estava interessada por um rapaz, ela jogava maçã para ele. Aí se ele pegasse a maçã e mordesse, assim, olhando para ela, é porque estava valendo, né? Assim. E aí, na poesia lírica também descreve o casamento, e tem todo o rito, né, voltado assim, com as maçãs, né? Com as maçãs da vida. Então o que acontece? Nas grandes decepções da minha vida foi justamente ler a Ilíada, torcendo, esperando para ver o momento que o cavalinho ia entrar,